O anjo do tanque em João 5,4. Mito ou realidade? Existe uma grande polêmica entre a maioria dos teólogos e estudiosos da Bíblia acerca da passagem de João 5, versículo 4, que registra a presença de um anjo que agitava as águas de quando em quando. E o fato é que aquele que primeiro se lançasse naquele tanque, naquelas águas, era curado. Mas a pergunta é: existia realmente um anjo que agitava as águas ali no tanque de Betesda? Este é o assunto que iremos tratar neste vídeo. Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal, PR Elias Soares Oficial. Gostaria, por gentileza, que você compartilhasse os nossos vídeos, deixasse o seu comentário, o seu like, ativasse as notificações a fim de que você possa estar recebendo as nossas novas publicações, os nossos novos vídeos de primeira mão. E não se esqueça também, por gentileza, de visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Não se esqueça também de deixar a sua dica de vídeo, aquele vídeo que você gostaria que nós estivéssemos aqui comentando. E só para aqueles que estão esperando o nosso vídeo sobre o dízimo ou divórcio, nós já temos a enquete, o resultado da enquete. E logo logo estaremos divulgando para vocês, já apresentando um vídeo. E para alegria de todos, querem saber? O dízimo ganhou. Ganhou assim disparadamente. E nós estaremos gravando então o vídeo sobre o dízimo. Mas se preparem, porque vem muita polêmica por aí. Mas enquanto esta polêmica não vem, nós vamos fazer uma leitura aqui da passagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo de número 4. Mas vamos iniciar pelo versículo 1 até o versículo 4 e vamos ver o que é que tem neste texto que soa tão misterioso ao ponto de gerar tanta polêmica e controvérsia no meio teológico entre os estudiosos e entre o povo de um modo geral. Vem comigo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, nós acabamos de fazer uma leitura aqui na Nova Versão Internacional, mais conhecida como NVI. Bom, a grande polêmica é: se havia um anjo que agitava realmente as águas ali no tanque de Betesda, por que a passagem aqui de João 5,4, que registra este episódio, está em colchete nas Bíblias, por não se encontrar nos manuscritos mais aceitos? Por outro lado, se não havia um anjo agitando as águas, por que algumas traduções registram este fato sem o uso dos colchetes, indicando que era uma realidade? Além disso, vale lembrar que o episódio não se encontra em 3 dos manuscritos mais aceitos. Por outro lado, nós sabemos que só para o Novo Testamento existem mais de 5.000
2.843 manuscritos. Os 3 manuscritos mais aceitos, nos quais não se encontram esta passagem de João 5,4, são eles: o Codex Vaticanus, que é o mais importante, o mais antigo, o Codex Sinaítico, que é o segundo mais importante, e o terceiro, que é o Codex Alexandrinus. Mas apesar de não constar nestes 3, restam-nos então 5.840 manuscritos. E agora o que é que fazemos com estes manuscritos? Vamos isolá-los, jogá-los na lata do lixo? Além do que, se você consultar o texto majoritário, este episódio ocorre ali. O texto Receptius também registra este fato. Se você examina, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida, no capítulo 5, versículo 4, e eu estou me referindo a João Ferreira Anes de Almeida, a revista e corrigida, consta. E a Almeida corrigida fiel ao texto original também traz esse fato dando como uma realidade e não entre colchetes. E agora, a pergunta continua. Afinal, o anjo do tanque em João 5,4 realmente agitava as águas? Existia esse anjo? Afinal, isso é um mito ou é uma realidade? Esse fato realmente ocorria ou tudo isso não passa de uma lenda naquela época? Veja que nós vamos tratar deste assunto agora neste vídeo, bastante polêmico, como já temos prometido. Bom, existem algumas objeções à realidade deste anjo aqui no capítulo 5, versículo 4 de João. E a primeira objeção eu deixei aqui registrada. A questão sobre os colchetes e os manuscritos. Nós já tratamos deste assunto no início, mostrando que realmente está entre colchetes. Mas se pesquisarmos, por exemplo, Almeida corrigida fiel ao texto original, Almeida revista e corrigida de João Ferreira Anes de Almeida, esse texto está ali intacto. E como há uma convenção entre os acadêmicos, nós não podemos jogar fora o testemunho de mais de 5.800 manuscritos por conta de 3 manuscritos mais aceitos. Sem contar que, em princípio, o Codex Vaticanus era o único que existia dos mais antigos. Inclusive, a comunidade católica detinha esses manuscritos, né? E até arrogando para si como se a Bíblia deles fosse a melhor, porque estava baseada no manuscrito mais antigo e mais aceito. Só que depois foi descoberto um outro manuscrito, que é o Codex Sinaíticos. E aí eles resolveram então abrir o cofre e deixar em exposição o Codex Vaticanus, que até então estava debaixo de 7 chaves. Só que depois do Codex Sinaíticos apareceu o Codex Alexandrinus e depois muitos outros códex. Agora, quem é que me garante que depois de tantas pesquisas e esta continuidade da pesquisa científica, da arqueologia, outros manuscritos também não surgirão, e talvez até muito mais antigo do que o Codex Vaticano, Sinaíticos e Alexandrinos? Portanto, a discussão é muito longa e não dá para dispensarmos esses mais de 5.800 manuscritos por conta dos 3 manuscritos mais antigos. A segunda objeção que se levanta contra este episódio é: um anjo tem poder para curar? Essa até então eu não tinha ouvido. Hoje, eu participando melhor de um programa na rádio Adore FM 98.1 com o pastor César Cavalcante, e este programa, vale lembrar, ele acontece de segunda a sexta-feira na Adore FM 98.1 em São Paulo, das 11 ao meio-dia. É um programa da Faculdade Teológica Bethesda. E eu vi pela primeira vez alguém levantando essa objeção: um anjo tem poder para curar? O anjo de si mesmo realmente não tem poder para curar. Nem o arcanjo Miguel, nem Gabriel, nem querubim, nem serafim, nem apóstolo, nem profeta, nem patriarca. O poder está no nome do Senhor Jesus. Mas acontece que um anjo enviado pelo Senhor,
Ele pode realizar curas? Sim, pode realizar curas, pode realizar milagres, e nós temos testemunhos de milagres, de fatos miraculosos realizados por anjos na Bíblia. Isso é um fato inegável, não tem como nós negarmos isso, e nós veremos mais adiante. Terceiro ponto, isso não seria uma exaltação aos anjos? Claro que não, porque tudo que eles realizam, assim como nós também, desde que não venhamos trazer a glória para nós, tudo que nós venhamos a realizar, seja milagres, seja curas, o que for, nós realizamos por causa do nome de Jesus, por causa do poder do nome do Senhor Jesus. Portanto, dizer que a exaltação, que a adoração de anjos não tem nada a ver com a adoração de anjos. Não, simplesmente o fato está registrado na Bíblia e é inegável. Mas vamos continuar então. O ministério dos anjos no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor os expulsou do paraíso e colocou lá na porta do jardim do Éden os querubins para guardarem. Então veja que eles tinham uma função ali no jardim do Éden. Logo no capítulo 19 do mesmo livro de Gênesis, versículo 10 e versículo 11, aqueles 3 anjos que aparecem a Abraão, depois vão para Sodoma e Gomorra. E ali em Sodoma eles realizam um feito miraculoso. E o que ocorreu? Os habitantes de Sodoma quiseram praticar o pecado da sodomia com os visitantes, com aqueles anjos, porque eles foram em forma humana, com aparência de seres humanos. E aqueles homens queriam então forçá-los a ter um ato homossexual, ou seja, uma prática homossexual. E naquele momento, Ló, Ló teve aquela atitude, colocando até sua filha, a fim de que eles não viessem a fazer a maldade contra os anjos, não sabendo que eles não teriam essa condição. E o que é que os anjos fizeram? Acometeram os habitantes de Sodoma com a cegueira. Isso, porventura, não é um fato miraculoso que ocorreu ali em Sodoma? Temos outro caso, por exemplo. Um só anjo matou 185 mil assírios. E ainda o anjo da morte ali no Egito, que matou os primogênitos do Egito. E ainda temos o arcanjo Miguel, no capítulo 10, que é o Michael, no capítulo 10, que veio oferecer auxílio para Gabriel e lutou contra as hostes do príncipe do reino da Pérsia e o afugentou, permitindo que Gabriel pudesse trazer a mensagem para Daniel. Fora isso, nós temos aqueles anjos que aparecem no nascimento de Jesus, cantando hosanas nas alturas. Nós temos o anjo que aparece para Maria, dando o recado de que ela iria ter um filho e esse filho seria o Senhor Jesus. José, da mesma sorte, em sonhos teve essa visão deste anjo. No nascimento de Jesus, como já dissemos, eles aparecem cantando. E ainda Gabriel e Zacarias. Quando Gabriel veio dar a notícia para Zacarias de que ele teria um filho chamado João, parece-me que ele duvidou. Isso é um fato, até porque Gabriel disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Portanto, ficarás mudo até que a criança venha nascer. Então ele ficaria mudo. Interessante que eu acabei cometendo um equívoco na rádio dizendo que ele ficaria cego. Mas é bem da verdade, ele ficaria mudo. E ele ficou mudo até que João viesse nascer. Olha, um anjo falando até mesmo da primeira pessoa. Só que ele diz antes: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E eu fui enviado para trazer essas boas novas. Então ele foi enviado, ele veio no poder de Yahvé. E ele realiza um feito miraculoso, que é fazendo com que João, ou melhor, que Zacarias, ficasse mudo. E ainda mais, nós temos o anjo que soltou Pedro da prisão ali em Atos capítulo 12. E o mesmo anjo que solta Pedro da prisão é aquele que também feriu Herodes, que tomou a glória de Deus para si. E alguns chegam até a dizer: olha, não dê glória a Deus, porque Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Não é bem assim. As pessoas o exaltaram dizendo voz de Deus e não de homem,
e ele, ao invés de atribuir essa glória para Deus, ele ficou caladinho e tomou essa glória para si, e por isso o anjo o feriu. E esta ferida, se você ler, por exemplo, Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele vai dizer que as suas entranhas, né, o seu ventre apodreceu e começou a juntar muito bicho. E ele morreu daquela enfermidade. Então foi uma enfermidade terrível que acometeu Herodes, e isso pela atividade do anjo do Senhor que agiu naquele momento. Olha que curioso, né? E ainda, o que podemos depreender de tudo isso? Se no Antigo e no Novo Testamento são apresentados vários feitos miraculosos realizados por anjos, qual é o problema de aceitarmos que um anjo de vez em quando descia ali no tanque de Betesda e realizava aquele feito miraculoso? Agora, para coroar tudo isso, porque a polêmica é que este episódio de João, capítulo 5, versículo 4, não está registrado nos manuscritos mais aceitos. E por conta disso, algumas Bíblias trazem entre colchetes. Mas olha só, vamos ler de novo, capítulo 5, versículo 4, e agora você vai se surpreender com o que vamos apresentar no versículo 7. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Então está registrado aqui que o anjo agitava as águas. E olha o que mais ele traz. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então veja que há um relato bem interessante. Agora, surpreenda-se no versículo 7. Olha só o que está escrito. Antes, no versículo 6, Jesus disse: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha só o que respondeu o paralítico. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então veja que o mesmo registro do fato da água ser agitada que ocorre no versículo 4 também ocorre no versículo 7. E ele continua dizendo: enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então veja, ele apenas omite a questão do anjo, mas a atividade do anjo está aqui no versículo de número 7, mostrando que esta água era agitada. E se nós linkarmos dentro do contexto o versículo 4, porque é o mesmo paralítico que faz o registro do episódio, dizendo que o anjo de quando em quando, de vez em quando, descia ali no tanque e agitava as águas. E depois das águas serem agitadas, aquele que primeiro entrasse era curado de qualquer doença. E aqui no versículo 7, ele mostra que realmente esta água era agitada, e quando era agitada ele não tinha ninguém para jogá-lo primeiro lá no tanque para que ele fosse curado. Portanto, nós temos o testemunho do versículo 4 aqui no versículo 7. Mas pasme você, porque apesar do versículo 4 não constar nos manuscritos mais aceitos, o versículo 7 se encontra no Códex Vaticanus, no Códex Sinaíticos e no Códex Alexandrinos. E agora, que faremos? Jesus em momento nenhum questionou ou disse que o episódio era mentiroso ou que era enganoso. E o testemunho também é que o fato está registrado no versículo 7 e o versículo 7 está registrado naqueles 3 códex mais aceitos, que é o Vaticano, Sinaíticos e Alexandrinos. E agora? Se você buscar, por exemplo, lá no texto de Nestlé Aland, Kurt Aland, né, no texto crítico, e nas Bíblias, por exemplo, ARA, Almeida Revista Atualizada, está ali constando o versículo 7 sem colchetes, mostrando que o relato do versículo 7 é verdadeiro. Ora, se o relato do versículo 7 é verdadeiro, e ali diz que a água era agitada, eu quero ler de novo para você, está escrito assim, olha. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, entra outro antes de mim. Então veja que nós temos aqui mais um testemunho abonando para o fato de que realmente havia um anjo que agitava as águas. Eu não tenho nenhum problema para acreditar nisso, até porque
não é o nosso assunto de hoje, mas Deus se utilizou de várias maneiras para realizar milagres. É só nós pesquisarmos o que ele fez através de Moisés, através de Josué, através do próprio Senhor Jesus. Isso aqui eu não estou dando causa para alguns especuladores da fé cristã usar de alguns expedientes para ficar explorando a fé. Não. É o que está registrado na Bíblia. Hoje, o Senhor Jesus Cristo nos deixou um meio para nós realizarmos milagres e recebermos tudo que pedir ao Pai em meu nome. É no nome de Jesus que nós realizamos os milagres. É na autoridade deste nome. Como já vimos, o nome na época de Jesus representava 3 coisas. Representava a pessoa, tudo que sabemos acerca da pessoa e a pessoa presente. Então, falar no nome de Jesus é na autoridade dele, como se ele estivesse agindo. Então, nós estamos exaltando aqui ministério de anjos, porque todos eles são criaturas de Deus, e que lá em Hebreus capítulo 1, versículo de número 6, o Senhor disse acerca de Jesus: e todos os anjos de Deus o adorem, devem adorar a Jesus. Isso você pode comprovar na obra de A.T. Robertson e em várias obras acadêmicas. Portanto, fica aí a nossa contribuição, espero que você tenha gostado. Agora, se você me permite, quiser continuar comigo, eu tenho uma super promoção. Perguntas difíceis de responder, volume 1. Acabamos de publicar novamente. Com quem se casou Caim? O que era o espinho na carne de Paulo? Onde Jesus esteve dos 12 aos 30? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado? São 36 questões nesta obra. Primeira. Segundo, perguntas difíceis de responder, volume 3. O que a mulher de Jó disse para ele? Abençoa Deus e morre ou amaldiçoa Deus e morre? Nas nossas traduções está amaldiçoa Deus e morre. Porém, em hebraico está Vatomer lo ishto de hamahazik betumaterra barech Elohim vamuti. No finalzinho ela diz, abençoa, louva, bendiga Deus e morre. Agora sim, em hebraico está abençoa, por que traduziram como amaldiçoa? Isto você vai saber quando você adquirir este livro. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O cristão tem que guardar o sábado? Enfim, são 59 temas neste livro com mais de 300 páginas. O terceiro livro é o nosso Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos com mais de 400 páginas. Uma obra que foi premiada na Bienal do Livro em 2005, recebeu o Prêmio Arete de Literatura. Aqui é mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, origem, etimologia, significado no grego, hebraico, latim, aramaico. Aqui a origem dos nomes, provenientes da fauna, da flora, reino mineral, circunstâncias de nascimento, questão de amizade, questão religiosa, enfim, é uma obra especial para você pregar, para você trabalhar a questão da onomatologia, uma área da linguística. E por último, nós temos esta obra que vai falar muito sobre o apóstolo Paulo. Este livro vai falar sobre por que ele fazia tendas, será que o nome Saulo foi mudado para Paulo, os 7 tipos de fariseus, processo de julgamento, condenação, morte, ainda alguns aspectos da sua cidadania, a cidadania de Paulo. É um livro com mais de 200, eu creio que 260 páginas, é isso mesmo, com mais de 240 páginas. Você vai levar essas 4 obras de quase R$300, é a promoção de final de ano. Você vai levar estas 4 obras, sabe por quanto? Por apenas R$150. Os 4 livros por apenas R$150. Você vai ligar 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Um beijo no seu coração. Deus os abençoe grandemente.